Olá, você já revisou a sua aposentadoria? Pois bem, esse é o momento oportuno para você pensar no assunto, pois estamos passando por uma reforma da Previdência e tem a questão dos 10 anos também para revisar o benefício. Então você pode estar perdendo dinheiro e isso vai repercutir hoje e para os próximos anos. Meu nome é Fábio Gomes de Oliveira, sou especialista em advocacia previdenciária e esse é o tema do nosso vídeo de hoje. É importante fazer uma revisão do benefício por vários motivos. Pela questão do dinheiro e pela questão do tempo, que é muito importante. A lei determina que a revisão deve ser feita em 10 anos. Não que as pessoas que passaram 10 anos não têm direito à revisão, não é isso. As maiores revisões estão dentro dos 10 anos a partir do momento que a pessoa foi aposentada. Então é importante que você reúna a documentação e vá atrás dos seus direitos. Você pode estar perdendo grandes somas de dinheiro, tá certo? Nós estamos também com uma reforma da Previdência, quase já em votação no Congresso Nacional, e essa reforma ela pode trazer consequências para a Previdência. Então é um momento oportuno para você revisar o teu benefício, tá certo? Eu vou citar aqui alguns tipos de revisões, porque as pessoas às vezes não sabem que tem direito a uma revisão. Está aposentada lá há 5 ou 10 anos e nunca mexeu com o benefício. Por exemplo, existe uma revisão que são a revisão dos vínculos, dos vínculos trabalhistas. A pessoa trabalhou em 10 empresas, o INSS vai lá, aposenta e reconhece apenas 8. Muitas vezes a pessoa não toma conhecimento dessa informação. Então, é um tipo de revisão que pode ser feita. Isso aí vai repercutir no valor do benefício. Outro tipo de revisão. A pessoa trabalhou numa empresa, não teve lá o teu tempo reconhecido, entrou com uma ação trabalhista, ganhou essa ação trabalhista e foi reconhecido, naturalmente, hora extra, salários, enfim. Essa ação trabalhista ela pode ser agregada à aposentadoria e trazer grandes benefícios para aquela aposentadoria. Um outro tipo de revisão, para citar, atividade especial. A pessoa trabalhava em atividade insalubre, trabalhou lá por 10, 15, 20 anos, muitas vezes o INSS não reconheceu nada, ou quase nada. Então, esse tempo de insalubridade ele pode agregar 40% ao tempo comum para o homem. Por exemplo, então, vamos supor, o cidadão metalúrgico que estava exposto a ruído acima de 85 decibéis. Esse cidadão trabalhou lá por 10 anos, ele teria direito a 14 anos na contagem do INSS. Só que o INSS fez vistas grossas, não reconheceu nada. Então ele aposentou normalmente, o salário lá embaixo, e aí um belo dia ele descobre o quê? Ele descobre que tinha que ter um tempo maior computado nessa aposentadoria. Então isso é importante porque vai trazer um belo benefício, vai trazer um belo incremento nessa aposentadoria. Só para citar mais alguns tipos de revisão, porque são várias, tá? Depois eu vou fazer um vídeo detalhando cada uma delas. Mas só para citar alguns tipos de revisão que são importantes. O trabalhador rural trabalhou na roça por um certo período e essa aposentadoria e esse período não foi incorporado à aposentadoria. Por exemplo, outro tipo de revisão muito comum. A pessoa foi servidora pública. E aí o que ela tem que fazer? Trazer o tempo de serviço público para ser averbado junto ao INSS. Muitas vezes o INSS não reconhece esse período. É um outro tipo de revisão que pode ser feita. Algumas revisões saem normalmente no jornal e são muito comuns, estão em moda. E são revisões que realmente elas trazem um incremento, elas trazem um aumento muito significativo. Quais são essas revisões? Isso está nos jornais, isso fala na televisão. A revisão, por exemplo, do teto. A revisão do teto é uma revisão para pessoas que contribuíam nos anos de 98 a 2003 e houve um aumento do teto da Previdência.
Só que muita gente que contribui acima do teto não se beneficiou dessa revisão, ou seja, continua recebendo os mesmos valores da aposentadoria. Uma outra revisão nova, que é muito importante, é aquela que fala da reaposentação. Veja bem, eu estou falando reaposentação, não é desaposentação, tá certo? A desaposentação, todo mundo sabe que ela caiu lá no STF no ano de 2016. A reaposentação seria o seguinte: a pessoa aposentou nos anos 90, em 1990, por exemplo, e ela continuou trabalhando. Trabalhou mais 15 anos após a aposentadoria e depois desses 15 anos ela tinha uma idade de 60 anos mulher ou 65 anos homem. Ou seja, ela perfaz um novo período de aposentadoria por idade, além daquela aposentadoria que ela já tinha. Essa pessoa pode entrar na justiça, pedir essa nova aposentadoria e renunciar à aposentadoria antiga, porque não pode ter duas aposentadorias no nosso sistema. Então, essa aposentadoria nova, ela pode até dobrar o valor do benefício. Então, é uma tese nova, mas que os tribunais estão acolhendo, tá certo? Então, existem inúmeros tipos de revisão, tá certo? A revisão da pensão por morte, a revisão do fator previdenciário, muitos tipos de revisão. São os salários que estão caindo, que estão perdendo valor. Existem muitos tipos de revisão. Você tem que juntar a tua documentação, tá certo? Carteiras, carta de concessão, o processo administrativo. Tem que juntar essa documentação, fazer um estudo, procurar um profissional qualificado, fazer um estudo de caso e ver qual tipo de revisão você tem. Eu diria que 90% dos benefícios, se não mais, 90% das aposentadorias tem alguma espécie de revisão. Então, não perca tempo. Procure um advogado, procure um especialista e revise o seu benefício hoje. Esse é o momento, tá certo? Se você gostou desse vídeo, pode dar um like pra gente. Entra no nosso canal. Se tiver dúvidas, sugestões, estamos abertos para responder a todos. Nos próximos vídeos, eu estarei detalhando essas revisões. Ok? Fique com Deus. Um abraço a todos. Tchau.